E aí, galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sei lá quando é que vocês vão ver esse vídeo, mas estou aqui a pedido de vocês, estou gravando as minhas próprias videoaulas, né? A gente tem que se superar nesse momento complicado, tá? Primeiramente, quero parabenizar vocês, tá? Essa semana vocês melhoraram os índices de participação de vocês nas atividades. Parabéns. Dá para melhorar muito, viu? Não se preocupe não. Pode participar mais. Não tem problema não. E dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês tudinho. Que tô muito triste. Por quê? Porque esse era nosso... Era não. É nosso último anozinho juntos. Eu acompanho vocês desde lá do primeiro, segundo e terceiro ano. E por quê? Tá, mas todo professor acompanha, mas quando vocês começaram, eu comecei também. Então, a gente criou um laço, um vínculo de amizade bacana, tá certo? Então, eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero que isso passe logo pra gente aproveitar melhor o tempo juntos. Que dê tempo da gente ir pra praia. Eu não sei não. Eu queria ir pra praia, mas vocês. Mas é assim mesmo, né? Enfim. Vamos aí pra nossa aula. Tá, eu vou fechar aqui essa câmerazinha para a gente começar. Então, ó, se você não assistiu a nossa última aula, que é sobre condutores em equilíbrio eletrostático, eu sugiro que você volte aí a aula, tá certo? Assiste, depois você vem para essa, para você entender melhor, tá bom? Então, vê só. Hoje nós vamos falar sobre condições, tá certo? Para que existam condutores em equilíbrio eletrostático. Esse fenômeno deve apresentar as seguintes condições. Então, são duas, tá certo? A primeira condição, essa daqui, a de número 1, que está logo aqui embaixo, que é sobre o quê? O campo elétrico no interior de um condutor deve ser nulo. Então, olha, você pode escolher aqui dentro desse condutor, que está eletrizado positivamente, desse que está eletrizado negativamente, seja ele oco ou não, o campo elétrico está aqui embaixo, ó, qual o valor dele? Zero. Ah, professor, se ele estiver no centro. Se ele estiver no centro, zero. Se ele estiver bem próximo à borda, também é zero. Tá certo? O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado que está em equilíbrio eletrostático, esse valor deste campo é zero. Tá bom? Isso é uma das condições. Então eu trouxe aqui um condutor bem bacanazinho, um condutor esférico, tá? Ele está eletrizado e em equilíbrio eletrostático. Então eu trouxe aqui alguns pontos, ponto O, A, B, C e ainda coloquei outro aqui, peraí, o ponto K, tá certo? E eu quero discutir com vocês o valor do campo, eita, do campo elétrico em cada ponto desse, tá certo? Então bora lá, vamos fazer uma análise aí. Então, ó, qual o valor do campo elétrico no ponto O? Precisa ser expert para descobrir que o campo elétrico no ponto o valor dele é zero. Por quê? Porque está no interior. Então, se estiver no interior, o valor do campo elétrico é zero. Tá certo? E no ponto A, ô professor, e o valor do campo elétrico no ponto A? Aí eu pergunto, o ponto A está onde, menino? Aí você vai dizer, o ponto A, professor, está no interior. Está lá no interior do condutor. Se está no interior, filho, o valor do campo é quanto? Zero também. Tá certo? E o ponto B? Ora, o ponto B não está no interior. O ponto B está na superfície. Olha, o ponto B está na superfície desta circunferência. Então, se você vai calcular o valor do campo elétrico em uma superfície, você vai utilizar esta fórmulazinha aqui, ó. Isso aqui não é, parece assustador, mas não é não. Isso aqui vocês já sabem, tá certo? Aqui, ó. Essa segunda parte aqui, vocês já sabem, é a fórmula de campo elétrico. É uma constante. Nós temos uma carga
e nós temos a distância ao quadrado. Isso aqui vocês já sabem. O que mudou, o que acrescentou foi o quê? Foi o que acrescentou? Foi esse 1/2. O que significa isso? Significa que você vai calcular normalzinho o campo elétrico, utilizando o quê? O raio. Por que o raio? Porque é a distância do ponto B até o centro, tá? E depois você vai fazer o quê? Dividir por 2, somente. Então, se você pega aqui qualquer ponto desta superfície, tá certo? Ó, qualquer ponto desta superfície, você vai calcular o campo e depois você vai dividir por 2. Somente isto, tá certo? Professor, e esse ponto K aí? Ele está muito próximo deste condutor. Como é que eu faço? Melhor ainda, se ele não estiver na superfície, é melhor ainda. Você vai o quê? Utilizar a fórmula normal. Você vai pegar a constante, vai pegar o módulo da carga e vai dividir pelo raio ao quadrado. Oxê, professor, mas ele não está no raio. Ele está acima do raio um pouquinho. É maior do que o raio um pouquinho. Exatamente. É um pouquinho, porque ele está muito próximo. Então, você pode considerar o valor do raio. Tá certo? Professor, e lá no ponto C? Qual o valor do campo elétrico? Esse daqui também vocês já conhecem. Que é o que? É o valor da constante, a carga, dividido pela distância ao quadrado. E a distância é a distância do ponto que você quer, aqui, ó, ponto C, é a distância do ponto C até o centro da circunferência. Até aqui, ó. É essa a distância, tá certo? Então, não tem aqui muita coisa para se discutir. É só lembrar o quê? Que dentro do condutor, seja qualquer ponto aqui dentro, qual é o valor? 0. Tá certo? É 0. Ah, professor, e na superfície? Utiliza essa. Isso é calcular o campo normalzinho com o valor do raio e dividir por 2. Professor, se for muito próximo, se estiver bem próximo à superfície, o que é que eu faço? Você vai utilizar o valor do raio, elevar ao quadrado e pronto, já calculou o campo elétrico, tá certo? Professor, se estiver a uma certa distância, aí você utiliza a fórmula tradicional, tá certo? Que é aquela que tem a constante, a carga e a distância ao quadrado. Bom, nós temos aqui um gráfico, tá certo? Que ele mostra o valor do campo elétrico com relação à distância. Nós sabemos que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, ó, quanto maior a distância, menor vai ser o que? O nosso valor do campo, o nosso campo elétrico, tá certo? Então, vê só, aqui em cima, ó, eu tenho um condutor. Esse condutor, ele está carregado positivamente e a gente vai analisar o valor do campo elétrico relacionando ele à distância. Então, vê só, quando a distância é 0 aqui, ó, quando a distância é 0, o que é que eu observo? Ó, 0, o valor do campo também é 0, tá certo? Ó, de 0 até o valor do raio, de 0 até o raio, qual é o valor do campo? 0, tá certo? Então, quando eu tenho a distância do centro até a superfície, até próxima à superfície, na verdade, né? O valor do campo elétrico, ele será 0. Ou seja, o campo elétrico no interior de um condutor é 0. Quando eu começo a aumentar essa distância, antes de aumentar, ó, na distância do raio, ou seja, quando eu estou na superfície, qual o valor do campo elétrico? O valor do campo elétrico é isso, ó. É você calcular o campo normalzinho e dividir ele por 2. É aquilo que eu expliquei no outro slide, tá certo? Nós temos agora, ó, quando eu começo a aumentar a distância é maior do que o raio, o campo ele começa a diminuir o seu valor, tá certo? E eu vou calcular através de que fórmula? Dessa daqui, ó, tá? Essa daqui é a mesma que essa, só que é utilizado para um ponto muito próximo, que é no caso esse ponto P aqui, ó. Ponto
essa formulazinha aqui, deixa eu só voltar o slide. Essa formulazinha aqui, ela é utilizada para pontos muito próximos, né? Que é aquilo que você vai utilizar o raio, tá certo? Ah, se for um ponto mais distante, ó, um ponto mais distante, você vai utilizar esta formulazinha aqui, utilizando a distância, tá certo? Aquilo que eu expliquei, só que na forma de gráfico, porque às vezes aparece aí alguns gráficos nos vestibulares, tá bom? Então, quando eu vou aumentando aqui a distância, o valor do campo vai diminuindo, tá certo? É interessante lembrar disso daí. Nós temos agora a segunda condição, que é o que? Fala sobre o potencial elétrico. Na parte interna, ela é sempre o que? Constante. Quem lembra de potencial, lembra que ele é representado pela letrinha V, né? O potencial elétrico. Então, ó, se eu pegar qualquer ponto aqui dentro, qualquer ponto, inclusive os das superfícies, tá? Será sempre igual, ou seja, é constante, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o potencial no ponto O, o potencial no ponto O, ele vai ser igual ao potencial no ponto A. Por quê? Porque não há movimento de cargas. Se não há movimento de cargas na superfície ou no interior do condutor, não existe uma diferença de potencial. Se não existe uma diferença de potencial, é porque eles são iguais, tá certo? Então, eles são constantes. Essa é a segunda condição para que o condutor esteja em equilíbrio eletrostático. Então, vamos aqui. Qual o valor do potencial elétrico no ponto O? No ponto O, ele é igual ao potencial elétrico no ponto B. O VO é igual a VB, ou seja, foi o que eu tinha falado. Qualquer ponto no interior será sempre igual ao potencial no ponto da superfície, tá certo? Será sempre igual. Eu quero saber agora o potencial no ponto A. O potencial no ponto A também será igual ao potencial do ponto B, que é isso que eu acabei de falar. Qualquer ponto no interior é igual à superfície. E na superfície, como é que se calcula o potencial na superfície? Essa fórmula você já conhece. É a constante, tá? A carga e a distância da carga até o ponto. Como a distância, imagina-se, né, a gente considera que toda essa carga está concentrada aonde? No centro. Essa carga vai estar concentrada todinha no centro. Então, a distância do ponto B até o centro é o que nós chamamos de raio, raio da circunferência. Então, é o que você vai utilizar aqui, ó, vai utilizar o raio. Quero chamar a atenção para vocês em relação ao seguinte: cuidado de não misturar as coisas. As fórmulas, elas são muito parecidas. Veja que a fórmula de campo elétrico também você vai utilizar o que aqui? Você vai utilizar a constante, você vai utilizar o valor da carga, mas a distância, no caso do campo, é ao quadrado, né? Ó, essa distância aqui, você vai utilizar R ao quadrado. Isso para campo elétrico, né? Campo elétrico. No caso, para potencial, que é representado por essa letra V, você não utiliza a distância ao quadrado. Ó. Perceba que este R não está elevado ao quadrado. Cuidado de não misturar as coisas, viu? Só lembrando aí isso aí a vocês. Tá certo? Professor, e no ponto C? Como é que se calcula o potencial no ponto C? Da mesma forma que você calcula no ponto B. Só que aqui você não vai utilizar o raio, você vai utilizar o quê? A distância do ponto até o centro, né? Então você vai utilizar essa fórmula aí, ó. Tá certo? Mesma coisa. Veja que eu tenho a constante, a carga e agora eu estou utilizando o quê? A distância. Tá bom? Também temos um gráfico aqui de potencial. Esse aqui é potencial V por distância, tá? Onde nós temos o quê? Durante, isso aqui é a distância, ó, de 0 até o valor do raio, aqui, ó, até o valor do raio, eu tenho o quê? Eu tenho que o potencial ele é constante. Tá vendo aí, ó, o tracinho de constante? Ele tem um certo valor que eu vou calcular com esta fórmulazinha aqui. Quando eu passo
do raio, né, eu vou aumentando a distância, perceba que o potencial ele começa o quê? A diminuir. E como é que eu calculo isso? Com esta fórmulazinha aqui, utilizando o valor da distância, tá? Muito parecido lá com o do campo elétrico. Só que no campo elétrico isso aqui não é constante. Isso aqui é zero, né? Então vamos passar aqui o slide. Bom, nós temos aí esse exercício. Esse exercício é um exercício que está resolvido. É do livro de vocês, está certo? Lá da página 76, onde diz o seguinte: uma esfera condutora de raio de 20 centímetros, está eletrizada por falta de... Aí ele diz essa quantidade de elétrons aí, e dado o valor da carga elementar, ele dá o valor da carga elementar, e a área da superfície ela é calculada através dessa fórmula, considere π 3,14, aí ele pergunta na letra A quantidade de carga da esfera, na letra B, a densidade superficial de carga da esfera. Esse assunto aqui, pessoal, é da primeira aula, tá certo? Da primeira aula do segundo bimestre, que fala lá sobre quantidade de carga e densidade superficial de cargas da esfera. O que é densidade de carga? É a quantidade de carga por unidade de área, tá certo? É o quanto eu tenho de carga em uma determinada área, tá certo? Então, coletando os dados aqui, o raio é 20 centímetros. Veja que eu transformei aqui para metros, né? Coloquei 0,2 metros. 0,2 metros. Tenho o que significa esse N? Esse N é o número de elétrons que está faltando. Ele diz aqui, ó, falta esse número de elétrons. Então, é N. N é o número de elétrons. E é a carga elementar. Esse A é a fórmula que se utiliza para calcular a área de uma circunferência, 4πr ao quadrado. E ele disse que é para a gente considerar aí o valor de π como sendo 3,14. Então, eu sugiro que vocês aí deem pausa aí no vídeo e tentem responder essa questão, tá certo? Bom, então vamos aqui para a resolução, tá certo? Vamos ver se vocês acertaram aí. Coloquei os dados ali em cima, vamos responder a letra A. Ele quer saber a quantidade de carga da esfera. Pessoal, lembra lá no começo da primeira unidade que nós vimos uma formulazinha que dizia o seguinte, que a quantidade de carga de um condutor, ou seja, de um corpo, é o número de elétrons que está faltando, ou então o número de elétrons que está sobrando, vezes a carga elementar, lembra disso? Q é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, nós temos o seguinte, substituindo, né? No lugar de N, eu coloquei este valor ali, ó, que é o número de elétrons, e no lugar de E, eu coloquei o valor da carga elementar. Então, multiplicando isso daqui, tá? O que é que acontece? Nós temos que o resultado vai dar 2,512 vezes 10 elevado a 1 coulomb, ou 25,12 coulombs. Aí eu tirei essa potência de 10 elevado a 1, tá certo? Eliminei essa potência de 10 elevado a 1. Aqui, isso o que você vai fazer aqui? Pega esse 1,55, multiplica por 1,6, aí vai dar aqui 2,512, e repete a potência, né? A potência de 10. E o que é que você vai fazer com os expoentes? Somar os expoentes, né? Fica 20 menos 19, expoente 1. É o que está encontrado aqui, ó. 10 elevado a 1. Tá certo? Letra B. Na letra B, ele pergunta a densidade superficial de cargas da esfera. Então, isso aí foi um assunto da última aula, onde para calcular a densidade, né, que a gente utiliza sigma, vai ser a quantidade de carga dividido pela área, tá? Então, ele está pedindo essa densidade aqui. Então, vamos substituir os valores.
eu tenho o valor da carga que eu encontrei, ó, essa carga que eu encontrei aqui, é só jogar ela aqui. A área a gente precisa calcular, tá ali a fórmula, joga ela aqui, ó. Então fica o seguinte, fica que a carga é 25,12 e a fórmula de se calcular a área é essa daqui, ó, a área de uma circunferência, 4πr ao quadrado. Substituindo os valores de π e de r, aí você vai ter que multiplicar aí. Primeiro você resolve 0,2 ao quadrado, depois você multiplica por 3,14, depois você multiplica por 4 e depois você faz a divisão, não é verdade? Então bora lá. Multiplicando tudo aqui embaixo vai dar 0,5024, tá? 5.024. O que é que você vai fazer? Divide agora isso aqui, divide. Você vai encontrar o valor de 50 coulombs por metro quadrado, tá certo? Então eu tenho uma densidade de 50 coulombs, que é o que? Carga. Eu tenho 50 coulombs de carga a cada metro quadrado, tá certo? E isso é a minha densidade superficial de cargas. Vamos para o próximo exercício. Coloquem pausa, respondam aí, tá certo? Depois vocês voltam aqui para verificar se vocês acertaram, tá certo? Vamos lá para ler a questão. A densidade superficial de cargas positivas distribuídas uniformemente na superfície de um condutor esférico, cuja área vale 0,8 metros quadrados e de 10 microcoulombs por metro quadrado, a constante eletrostática no vácuo vale 9 vezes 10 a nona newton vezes 1 metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, e a área da superfície A se calcula como 4πr ao quadrado, em que R é o raio da superfície esférica. Supondo que a esfera esteja isolada e no vácuo, determine letra A quantidade de carga que é distribuída na superfície do condutor. Letra B, uma estimativa do raio da esfera. Letra C, a intensidade do campo elétrico e do potencial elétrico a 2 metros do centro da esfera. Então, eu coletei aqui os dados da questão. Tá? Essa questão é o exercício proposto da página 77. Tá certo? E a gente vai resolver aí a letra A letra B e a letra C. Então, veja. Na letra A, ele pergunta a quantidade de carga distribuída na superfície do condutor. Então, nós temos aqui os dados. Ó, nós temos a área, nós temos a densidade, a constante e a fórmula de se calcular a área. Tá? Isso aqui a gente vai utilizar na letra B, porque a gente já tem a área. Não faz sentido a gente calcular ela novamente, porque a gente já tem a área aqui em cima. Tá certo? Então, vê só. Qual a fórmula que tem carga, área e densidade superficial? Aquela que a gente acabou de resolver o exercício proposto anterior. Que a densidade superficial sigma vai ser carga e área, não é verdade? Então, se eu quero a quantidade de carga, só eu substituir o valor do sigma, que está aqui, ó, que é 10 microcoulombs, e o valor da área. Multiplicar pelos meios extremos, né? E encontrar o valor da carga. Então, substituindo, eu tenho o quê? Veja que eu não substituí, né? Ó, esse micro aqui, esse uzinho, ele representa 10 elevado a menos 6 coulombs, né? Esse uzinho ali, ele significa isso. Veja que eu não substituí, eu coloquei 10 microcoulombs para facilitar meu cálculo aí, tá certo? Então, multiplicando assim, ó, 10 vezes 0,8, eu tenho que será que a carga, né, vai ser igual a 8 microcoulombs. Lembrando que esse U vale 10 a menos 6, tá certo? Então, você coloca aí, 10, 8, eita, deixa eu só voltar aqui, 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, ou dessa forma que eu escrevi aqui, tá certo? As duas formas estão corretas, tá certo? Letra B, faça aí uma estimativa do raio da esfera. Vamos fazer. Como é que se calcula o raio da esfera? Aqui, ó, vamos utilizar essa fórmulazinha aqui, a fórmula da área. Joga ela aqui, tá certo? Então, vê, eu tenho aí a fórmula da área. Eu tenho o valor da área? Tenho. 4 é uma constante.
Π, qual é o valor de π? 3,14, podemos usar, tá certo? Então a gente vai descobrir o valor do raio, fazer uma estimativa desse valor. Então, ó, substituir ali o valor da área, 4 já era da fórmula, 3,14, isso é, multiplicar isso aí, passa para o outro lado, né? 0,8 dividido por 12. Aqui, ó, esse 12,56 veio daqui, tá? 4 vezes 3,14. Passei para lá dividindo. Quando eu faço essa divisão aqui, eu tenho que o raio ao quadrado vai ser aproximadamente 0,064. Quando eu tiro a raiz quadrada desse número, eu tenho que o raio será aproximadamente 0,25 metros. Tá certo? Respondida a letra B. Vamos para a letra C. Tá? Na letra C ele faz duas perguntas. Veja que ele quer o campo elétrico e o potencial elétrico, aonde há um ponto de 2 metros do centro da esfera. Tá certo? Então qual é a fórmula de campo e a fórmula de potencial elétrico para uma distância de 2 metros do centro? Aí eu pergunto, esse ponto ele está no interior do condutor? Esse ponto está na superfície ou esse ponto está fora, está extra deste condutor? Se eu só voltar aqui e mostrar para você o seguinte, o raio desse condutor ele é muito pequeno. Ele é aproximadamente 0,25 metros, ou seja, aproximadamente 25 centímetros, né? Então, se o raio é de 25 centímetros, o diâmetro será de 50 centímetros dessa esfera, né? Se eu quero um ponto a 2 metros, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que aqui está o condutor, tá? O raio, ele vale 25 centímetros e eu quero um ponto que está ali, ó, a 2 metros. Então, é um ponto que está extra, né? Que está fora deste condutor aqui, tá certo? Então, como é que se calcula um campo elétrico e um potencial elétrico que está fora? Se você esqueceu, volta aí o vídeo um pouquinho, tá certo? E você vai ver aí as fórmulas. Então, eu já vou colocar aqui para você. O campo se calcula dessa forma. A gente vai utilizar a constante, a carga e a distância que ele deu, tá certo? Que no caso é 2 metros, 2 metros ao quadrado. Como é que se calcula o potencial elétrico? Desta forma. O potencial elétrico é a constante, a carga e a distância. Veja uma coisa, a distância no campo é ao quadrado. A distância no potencial, não. Sempre ter cuidado com isso aí, tá certo? Para não errar a questão. Então, ó, vamos calcular o campo primeiro. O valor da constante, vamos substituir o valor da constante, da carga e da distância. Tá certo? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 9, 2 vezes 9 dá 18. Então, eu tenho, ó, vai ficar 18 e as potências, eu vou trabalhar com as potências. 10 à nona mais 10 a menos 6, fica 9 menos 6, 3. Então, eu tenho que o campo é 18 vezes 10 à terceira volts por metro. Tá? Volts por metro também é uma unidade de medida de campo. Lembrando que campo pode ser Newton por Coulomb também. Tá certo? Vamos calcular agora o potencial elétrico. Então, vamos substituir os valores de K, Q e D. Só é dividir aqui 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 9 eu tenho que dar 36. Quando eu vou resolver aqui as potências, mesmo caso anterior, 9 menos 6, 3. 3 o que? Volts. Volt é a unidade de medida de potencial elétrico, tá? Bom, tem aqui mais um exercício. Coloca aí pausa, tá certo? É o exercício 3 da página 77. Tá certo? E
Não precisa, tá, pessoal, copiar não. Eu esqueci de falar, não precisa copiar as perguntas não, só a resposta, até porque vocês têm o livro aí, tá certo? Página 77. Uma esfera eletrizada com carga Q, oca, de raio de 20 centímetros, encontra-se isolada em equilíbrio eletrostático no vácuo em relação a um referencial no infinito. O potencial elétrico de um ponto P distante 80 centímetros do centro da esfera vale 4,5 vezes 10 a 5 volts. Dado aí o valor da constante, responda. Letra A, qual é o valor da carga? Letra B, quanto vale o potencial elétrico em um ponto da superfície da esfera? Letra B, qual a intensidade do campo elétrico em um ponto na superfície da esfera? Então tá aí, eu coletei os dados. Veja que eu transformei aqui, o raio era 20 centímetros, eu transformei em metros. A distância era de 80 centímetros, eu transformei em metros, tá certo? Peguei aí o potencial, ele diz que o potencial é esse, e a constante. Vamos responder a letra A. Qual é o valor da carga Q? Veja, se eu tenho potencial, tenho distância, tenho raio, eu vou utilizar, e tenho o valor da constante, eu vou utilizar aqui o quê? Eu vou utilizar a fórmula de potencial. Tá certo? Então, qual é o valor do potencial? Eu tenho. Qual é o valor da constante? Eu tenho. Qual é o valor da distância? Eu tenho. Vou descobrir o que? A carga. Tá certo? Então, substituindo aqui, ó, eu tenho isso aí. Tá certo? Então, se eu posso dividir isso aqui, posso dividir 9 por 0,8, que dá 11,25 vezes 10 a nona Q. Vou passar esse 11,5 vezes 10 a nona para lá, dividindo, tá certo? Então, eu tenho isso aqui, dividindo 4,5 por 11,5 e depois subtraindo, né? A gente sabe que a gente subtrai aqui os expoentes, né? Vai ficar 5 menos 9. Nós temos o seguinte, nós temos que a carga ela será 0,4 e a potência será 10 a menos 4 coulombs. Isso aqui é o valor da carga Q. Vamos agora responder a letra B. Quanto vale o potencial elétrico em um ponto na superfície da esfera? Então, o potencial elétrico na superfície, a gente vai utilizar aquela mesma fórmula da letra A. Só que no lugar da distância, a gente vai utilizar o raio. Não é verdade? Porque não está na superfície. Qual a distância? Em uma circunferência. Qual a distância da superfície para o centro? O raio. Não é verdade? Substituindo aí a constante, a carga e o raio, nós temos isso. Dividindo 0,4 por 0,2, vai dar 2. Né? Multiplicando por 9, 2 vezes 9 dá 18. Somando aqui os expoentes, 9 mais menos 4 vai dar o valor de 5. Tá certo? Então, eu tenho aqui o potencial elétrico na superfície é 18 vezes 10 a quinta volts. Vê só, se ele perguntasse, por exemplo, aqui a você agora uma letra D qualquer, ou qualquer letra aí depois. Qual o potencial elétrico no centro desta esfera? 18 vezes 10 a quinta volts. Porque não é igual? Né? Qualquer ponto dentro do condutor e na superfície, o potencial é o mesmo. Né? Então, o potencial também seria 18 vezes 10 a quinta. Tá certo? Respondendo aqui a última letra. Qual a intensidade do campo elétrico em um ponto da superfície da esfera? Veja, ele está perguntando campo elétrico. No campo elétrico a gente tem que ter dois cuidados, né? Tem que ter dois cuidados. Primeiro, se for no interior, o campo é 0. Se for na superfície, a gente calcula o campo com o raio e divide por 2. Não é assim que a gente faz? Então aqui ele não quer dentro. Se fosse dentro era fácil, era 0. Ele quer na superfície. Então a gente vai utilizar aqui aquela equação, né, onde a gente vai calcular normalzinho o campo e depois dividir por 2. Tá certo? Substituindo os valores da constante da carga e da distância, né, a gente pode elevar 0,2 ao quadrado, que vai dar 0,04, dividir 0,4. Espera aí, deixa eu só pegar aqui o 0,4
por 0,04 vai dar 10. 10 vezes 9 dá 90. Não é verdade? Ó, 10. Resolvi isso aqui, tá? 10 vezes 9 vai dar 90. 90 dividido por 2 dá 45, já dividi, tá? E trabalhando com os expoentes, 9 menos 4, 5, tá certo? O expoente. Então eu tenho que o campo elétrico no ponto da superfície, né, que aí ficou aí o da fórmula ponto B, mas que na verdade é na superfície, tá certo? Será de 45 vezes 10 à quinta volts por metro, que é a unidade de campo elétrico. Bom, pessoal, é isso, tá certo? Agradeço pela participação de vocês. Os exercícios, revejam aí os exercícios bem direitinho, tá bom? Os exercícios eu não vou passar a lista de exercícios para vocês, porque vocês estão com muita coisa para fazer. Então assistam aí a videoaula com bastante calma, revejam se ficou alguma dúvida, revejam o vídeo novamente. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, vocês têm as minhas redes sociais, tá certo? Se tiver alguma dúvida, não se acanhe. Pode falar comigo, tá certo? A gente pode utilizar até o Google Meet. Se você quiser tirar alguma dúvida, professor, não entendi isso, vamos marcar uma reuniãozinha lá no Meet para o senhor tirar alguma dúvida disso e disso, a gente tira na hora, tá bom? Então um abraço, um ótimo final de semana para todos vocês. Tchau, tchau, beijo!